Muito bem, pessoal, estamos aí com mais uma aula de física, né? Vocês estão conhecendo aí já, na verdade, essa parte ainda da introdução da física. Estamos trabalhando um pouquinho de questões matemáticas que envolvem a física, tá? Essa parte de matemática que estão passando para vocês é uma matemática que envolve desde o fundamental, né? Mas é uma parte que é bom relembrar, porque a gente vai utilizar durante todo o curso de física. Outras depois, quando precisar, a gente fala melhor, mas são as principais para estar desenvolvendo as equações matemáticas que representam as leis físicas. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, ok? Olha aí, ó. Teve um pré-requisito para você ter assistido para essa aula, que é como entender o movimento uniforme. Quer que desenhe? Descomplica. Então, na verdade, é pequenininho aí, 4 minutos só. Então, você assistiu o vídeo aí para a gente estar trabalhando nessa aula, na verdade, o assunto de hoje. A gente vai falar um pouquinho ainda do resto de matemática que eu falei para vocês, que é preparado para a física, que é algarismo significativo. Em seguida, a gente começa com a parte de física que é o intuito nosso, que é a cinemática. Na verdade, mecânica é um curso muito grande, vocês vão ver aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Algarismos corretos e duvidosos. Nós temos uma questão de o que é correto e o que é duvidoso na matemática, na medida. Vocês viram aí, pessoal, na verdade, a gente trabalhando direitinho, olha bem. A gente viu que os algarismos podiam ser correto e duvidoso. Está falando agora, mas sobre o quê? Sobre medida, a gente viu as medidas. A medida de comprimento, 5 metros, 5,86 metros. Mas aí depende do instrumento de medida. Quando você vai medir, você precisa de um instrumento. Se você vai usar comprimento, você pode usar uma régua na sala de aula. Você pode usar, por exemplo, a trena. Pessoas, por exemplo, que trabalham com alfaiataria, né, mede roupa e tal, tem uma trena pequenininha que desenrola. Essas trenas podem ser de 1 metro, ou 2, até 3, não precisa mais do que isso. Tem ninguém aí com 3 metros de altura, né? Para fazer o vestido, para fazer aí os maiores é o vestido, de maior comprimento, né? Então, mede a cintura da pessoa. A minha precisa de uma fita maior, claro, né? Então, para fazer essas medidas, o alfaiate, a costureira, o costureiro precisam de fitas, né? Uma fita métrica que mede comprimento. Aí mede em metro, tem que ter mais de 1 metro. E assim por diante. Esse instrumento de medida, tá? A temperatura, você tem um termômetro, né? A massa, você tem a balança, certo? O tempo, você tem um relógio, cronômetro. Celular, né, hoje em dia está dentro. O celular hoje tem tudo, tem câmera fotográfica, tem relógio, tem cronômetro, né? Você tem editor, né? Pode ir lá com um mini computador, tem tudo. Editor de texto, tem escrever e tal. Então, nós precisamos do instrumento de medida para medir. E a medida, quando você vai medir, nós vamos ver aqui, tem hora que você não tem certeza do tamanho certinho, porque as medidas são metro, depois tem o centímetro, milímetro e assim por diante. Vamos lá, então? É o que nós vamos trabalhar aqui, essa questão dos algarismos correto e duvidoso. Então, quando você realiza a medida de um objeto, nós não nunca temos a medida exata do objeto, depende de como você olha o instrumento que você usa, né? Utilizando uma régua, por mais precisa que seja. Olha bem. Isso porque o último algarismo dessa medição vai ser duvidoso. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos fazer a medida de um comprimento X, um comprimento qualquer. X é um comprimento qualquer, né? Usando uma régua. Cada centímetro está dividido em 10 milímetros. Você sabe que tem, a régua tem a divisão aí, o centímetro, e aí nós temos o quê? Os milímetros, não é isso? Então, nós temos aqui, esses pequenininhos são milímetros. Aqui, na metade, aqui, você tem justamente um tracinho um pouquinho maior do que os outros, que aqui é a metade entre 0 e 1. Aqui entre 1 e 2, 2 e 3. Aí você sabe que ali é 2,5. Como 1 centímetro são 10 milímetros, então você tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, porque não tem 1,10, né? Então, o centímetro na régua, você vai fazer essa medida.
Você tem uma medida, mas você vê aqui, ó, a gente não tem muita certeza ali da medida ali. Eu sei que é 3, sei que é mais de 3,5 aí, né? Certo? Mas e a certeza? Nós sabemos que passou do 3,7, porque você pode ver aqui, ó, vamos colocar direitinho aqui, você pode ver o seguinte, que olha aqui, ó, se você contar, até aqui tem 7. E aqui é o 8, né? Só que ela está ali mais ou menos, entre o 3,7 e o 3,8. O 3,7 eu tenho certeza, o 3,8 também. Eu sei que não é 3,8 e sei que é mais de 3,7. Mas quanto mais? Ali não tem 10 tracinho, que é o milímetro dividido em 10. 10, né? Abaixo do milímetro. Aí nós não temos a medida do milímetro, aquele espaçozinho ali. 1 milímetro pode ser dividido em 10, em 1000 partes. Claro que é difícil até de olhar. Então, o que acontece? Nós não sabemos qual algarismo que vem depois. Alguém podia falar assim, 3,72. Aí o outro fala, não, 3,71. O outro, não, 3,73. Aí assim fica as pessoas discutindo e não tem certeza, porque não tem como saber ali que passou um pouquinho do 3,7. Mas tem certeza que é 3,72? 3,7 e depois, se fosse dividido em 10 partes, teria 2. A gente vê que está mais perto do 7 que do 8. Mas o 1, o 2, o 3, tudo é perto do 7, né? Então, nesse caso, o 3 e o 7 nós temos certeza, mas do 2 nós não temos. Aqui, se alguém falasse que é 3,72, nós teríamos certeza do 3 e o 7, todo mundo ia concordar que 3,7 é certo, mas o 2 podia ter discussão se é 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então podemos dizer que nesse caso, quando alguém falar que essa medida é 3,72, esse 2 é um número duvidoso, tá? Então, os algarismos significativos é aquele que você tem certeza, né? São aqueles que têm importância na exatidão de um número. Ele é significativo. O 3 e o 7 são significativos. Os algarismos significativos são todos aqueles contados da esquerda para a direita, sempre da esquerda, tá? Da esquerda para a direita, ok? Opa! E você tem, a partir do primeiro algarismo, diferente de 0, né? Diferente de 0, tá? Esquerda para a direita. O professor está apontando da direita para a esquerda, porque sai invertido, né? Mas vocês conseguem ver aí. Ó, exemplos. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Nós temos, na verdade, 45,30. Olha bem, tem 4, porque a gente vai medir da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3 e 4. O 0 do lado direito conta, do lado esquerdo que não conta, que aqui está te dando uma precisão maior. Ali podia ser aquele nosso exemplo, 3,7, 70. Então, 70 seria o 7, né? Aqui, 00595, a gente não conta os primeiros números da esquerda. Então, se o 0 estiver no meio, conta. Mas se tiver só do lado aqui, antes, sem nada, não conta. Então, aqui, 4, 5 e 0, o 0 da direita conta e os números da direita do 0 conta. A esquerda não conta, tá? É muito importante você entender isso aqui, ó. Zeros à esquerda não são algarismos significativos, não significa uma coisa que tem uma medida mesmo. 0,00008. O 8 é um algarismo significativo. Todos os zeros não é significativo, tá? Então, olha bem, mesmo se você escrever assim, geralmente já escreve um 0 depois da vírgula. Mas não importa, nenhum desses aqui são significativos. Só tem um algarismo significativo, que é o 3, tá? Nenhum deles conta. Então, nós temos, na verdade, aí apenas um algarismo significativo, que é o 3. Então, vocês viram que
da esquerda para a direita, o que tiver à esquerda, que for só zero, sem números nenhum, não conta, tá? Ok? Continua aqui falando que zeros à esquerda do primeiro algarismo correto, antes ou depois da vírgula, não são significativos. Refletem apenas a utilização da unidade ou seus múltiplos e submúltiplos. Porque, na verdade, pessoal, quando nós falamos lá na unidade de medida lá, de quilômetro, hectômetro, metro, o metro é a medida. Quilômetro são 1000 metros, né? O milímetro é 0,001 metro. Então, esses zeros são múltiplos, no caso do quilômetro, ou submúltiplos, no caso do milímetro. Mas, se for 5 quilômetros, são 5.000 metros. 5 milímetros, 0,005 metro. Mas aí são antes ou depois. O 5 é que é importante aí, que é do metro, tá? Então, se eu multiplicar ele por 1000 vezes, que é o quilo, metro, quilômetro, são 1000, 5.000. E se eu dividir por 1000, milímetro, né? Então, 0,005 do metro. 5 é significativo, representa a medida. Os zeros, eles representam, no caso aí, nesse caso, representam os múltiplos e submúltiplos. Vamos lá? Ok? Olha aí, ó, metros, né? Já falando de metro. Então, se você transformou em centímetro, vai andar a casa, duas casas, 5,95 centímetros, né? O centímetro é submúltiplo do metro. Nada se altera, você continua com 3 algarismos significativos. Aqui tem 3, porque o zero aqui não conta. Aqui tem 3, porque não tem zero do lado esquerdo. Continua com 3 algarismos, não é número. Aqui é 0,0595 é o número. Aqui é 5,95 é o número. Tá? Mas algarismo. O algarismo é o 0, 5, 9. São os algarismos diferentes que tem aqui. Não confunda algarismo com número. Algarismo tem 10 algarismos, para escrever todos os números que você quiser. 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 8, 9. São 10 algarismos para escrever todos os números. Tá? Zeros colocados à direita do resultado, aí são significativos. Te dá força para o número. 1000, né? 10.000, né? 8.590. Então, aí te dá, é um número significativo, tá? Por exemplo, 450 quilogramas é diferente de 0,45. Por quê? Aqui, esse aqui é aquele que está entre o duvidoso ali, né? Que é o último, não te dá aquela certeza absoluta. E aqui já não dá certeza no 5. Aqui o 5 você teve certeza e o 0 ficou por conta da última medida. Aqui o 4 te dá certeza e o 5 é a última medida. Então, tem diferença entre escrever 0, 450. Se eu tivesse um instrumento que medisse a massa com mais zeros ainda, mais certeza eu tenho nessa medida do que se eu colocar só 0,04. Aí nem do 4 eu tenho muita certeza. Então, é isso que vai ter a diferença, tá? Então, pessoal, toma cuidado que o algarismo significativo é importante você aprender a escrever essas coisas desse jeito, porque na física vai ter diferença. Então, nós falamos também sobre aproximação, né? Como faz a aproximação e tudo. Claro que, lembrando a coisa aqui, olha bem, nós estamos estudando, a palavra já diz, estudando, nós não estamos fazendo um trabalho técnico. Quando você vai fazer um trabalho técnico, quanto mais algarismos, mais medidas tiver, mais submúltiplos você conseguir no aparelho, melhor a medida. Só que para estudar você precisa entender, não tem necessidade da precisão dos números. Tá? Importa você entender como é que encontra a força aplicada no objeto, como é que eu consigo calcular a velocidade de um corpo, de um carro, de uma pessoa, de uma bicicleta, durante o trajeto. Então, esses números pequenininhos não têm tanta importância, mas quanto maior a quantidade que você tiver de números na medida, mais precisa ela é, ok? Vocês viram usando a grandeza aí que nós temos, por exemplo, na aula anterior, falou sobre a questão de o tamanho da grandeza, né?
Se você podia colocar assim 10 milhões, 10 mil, 1 vezes 10 à quarta, aí 10.950, 1 vezes 10 à quarta. Mesma coisa, só que tem diferença, né? Vamos lá então. Então tem diferença entre o tamanho da grandeza e a precisão da medida. O primeiro tem 3 algarismos significativos e o segundo tem 2, como eu disse, que é só o 4 e o 5, que é o 4, o 5 e o 0. Então te dá uma precisão maior quanto mais algarismo significativo tiver. Números que contêm potência de 10, que é a notação científica, serão algarismo significativo, exceto a própria potência, porque ela não te dá certeza, né? Por exemplo, 785,4 vezes 10 a 2. A notação científica ainda piora as coisas, porque ela tira os 54 fora, né? Ou você põe 7,9 vezes 10 a 2, certo? Ambos têm os algarismos 7, 8, 5 e 4 escritos dessa maneira. E a potência de 10 vai mover a vírgula, vai ser um múltiplo ou um submúltiplo, né? Certo? Então, não afeta a quantidade de algarismo significativo. Agora, a notação científica afeta, porque ela transforma tudo de 1 a 9. Bom, agora nós vamos começar a nossa física, a aula de física, nosso assunto de física, que lá foi uma introdução para te ajudar direitinho, e vamos falar da mecânica. Observe a imagem e o questionamento a seguir. A seguir, não essa aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui da imagem a seguir, vamos ver o que é mecânica. Olha bem, mesmo se eu estiver parado, posso dizer que estou em movimento? Bom, você, eu, qualquer um de nós, né, se nós estivermos parados, eu estou parado aqui no estúdio, eu estou em movimento? Sim ou não? Ou talvez. Isso é que nós vamos tentar explicar, mesmo nessa imagem tem como dizer isso. Vamos voltar lá para vocês verem. Parado, tá? Estou parado, né? Então vamos lá. Olha bem, se você analisar pela foto, percebe que essas pessoas, essa aqui, essa, estão andando, né? Ó, estão levantando o pé para dar o passo, ó. Mas a gente vê que aqui, ó, pessoas estão... A impressão que nós temos aqui, pelo movimento, até essa pessoa aqui, estão em movimento. Mas, essa aqui, ó, dá a impressão total que ela não está movimentando e nem querendo movimentar. Tem uma ideia que ela está parada, olhando alguma coisa. Até esse aqui dá a impressão que está em movimento, que está andando e olhando para o lado, mas ela não. Essa figura aqui, essa pessoa, ela está... A ideia total que nós temos pela foto é que ela está parada. Ela não está andando. Andar e movimento, nós vamos ver que pode ser uma coisinha diferente, tá bom? Então, posso dizer que essa moça está em movimento, mesmo do jeito que ela está aí. Os outros a gente diria, não, essa aqui está em movimento. Todos esses outros diriam, estão sim em movimento. E essa aqui? Isso é uma coisa que nós vamos discutir e conversar nessa nossa aula, tá? Então, já que teve a primeira pergunta para estimular vocês, nós vamos ver o que é mecânica, né? Ó, mecânica é um ramo da física. A física tem vários ramos, várias partes para se estudar, né? Nós vimos até numa aula anterior, na primeira aula, falando sobre os ramos da física. Alguns, nem falou de todos lá. Que compreende o estudo e análise do movimento, nós vamos estudar o movimento, e repouso, certo? De quem? Dos corpos. Pessoal, tem uma coisa interessante aqui que a gente já começa aqui na física, é o seguinte, olha bem, o que é um corpo? Na física, corpo é qualquer coisa, não é só pessoas, né? Animais, pessoas, plantas, qualquer objeto. A física não estuda a pessoa como ser vivo, isso é biologia. Estuda a pessoa como objeto. Tá? Aqui nós não vamos estudar sobre a questão. Religião estuda a alma, o sentimento, né? Você tem a biologia que estuda como é que as funções biológicas, a vida em si, bio, né, já vem de vida, certo? A química, a estrutura atômica. Mas aí física e química estuda corpo como objeto.
Não tem a questão da vida. Aqui nós não estamos estudando se a pessoa movimentou porque é viva. Pode ser um robô ou uma pessoa num carro. Ela não faz distinção. A física estuda todo objeto, qualquer coisa que você se referir, nós vamos chamar de corpo. Essa palavra corpo, para nós, não pense quando falar corpo em pessoa. Pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Vamos lá? É só para a gente explicar já o início, nossas palavras têm que estar já sendo explicado o que seria corpos. Qualquer coisa. A sua evolução no tempo não é evolução espiritual, evolução educacional. A evolução em relação a um ponto, se você saiu daquele lugar e foi para outro lugar ou não, daqueles corpos. Então, nós falamos dos seus deslocamentos. Nós vamos ver que deslocamento é diferente de trajetória percorrida. Você percorre um caminho, não quer dizer que é o seu deslocamento. E sobre a ação de forças. É uma que nós vamos estudar, né, uma parte da mecânica, bem como os seus efeitos subsequentes sobre o seu ambiente. Então, olha bem, a mecânica vai estudar o movimento dos corpos ou não. Está em movimento ou não? Primeira questão. Se está em movimento, como está em movimento? E por que está em movimento? Né? Como, quando e por quê? O movimento aconteceu por alguma razão. Não aconteceu, também não aconteceu por alguma razão. Nós vamos estudar na mecânica o movimento dos corpos, e de maneira bem dividida. Nós vamos estudar várias maneiras de movimento, vou explicar daqui a pouco para vocês, falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos estudar o movimento ou repouso. Movimento é mudar de lugar, repouso é não mudar de lugar. Em relação a uma coisa, que vamos dar um spoilerzinho, referencial. Tem que ter um referencial. Vamos falar mais tarde sobre isso. Vamos voltar lá então? Lembrando que é isso que nós vamos estudar no nosso curso de física no início. A mecânica estuda o movimento e repouso dos corpos, a evolução deles em relação a um referencial, que eu não, já estou falando, no tempo, o deslocamento e a ação de forças ou não. Tá? A mecânica clássica, porque tem mecânica quântica hoje em dia, mas nós estamos falando de mecânica clássica, que fala de movimentos aqui, e não mecânica quântica, que já inclui Einstein, Bohr. Vamos falar também mais tarde, no terceiro ano, em alguns outros momentos. A mecânica clássica é composta pelo conjunto de 3 partes. Agora que nós temos, ó. A estática é uma delas. A estática, ela estuda a causa do movimento, as forças aplicadas. Então, o que causa o movimento? Tá? Ou não, né? Ou não ter movimento. Nós temos a cinemática. A cinemática, ela estuda o movimento, mas não preocupa com as causas. Ah, está em movimento, pronto, acabou. Não interessa por quê, como, só está em movimento. Então, uma coisa de cada vez. E a dinâmica, que é justamente a causa do movimento, tá? Olha bem, tanto a estática como a dinâmica tem 2 maneiras, só que a estática, a gente vai trabalhar do equilíbrio dos corpos. E a dinâmica vai trabalhar o movimento de maneira geral, tá? Então, nós temos 3 partes. O nosso curso inicia com cinemática. A gente vai falar do movimento, não vai preocupar. Por que causou? Como? É possível? Não é? Não. Não vamos só falar do movimento em si. Entendendo o movimento, nós vamos ver o que causou o movimento. E aí, vamos falar sobre o equilíbrio dos corpos, que, na verdade, está aqui dentro dos 2, né? E aí, a gente complementa o estudo do nosso curso de física, tá? Do primeiro ano, né? Depois tem o segundo, terceiro. Então, já que vamos falar apenas da cinemática, o que estuda a cinemática? Essa parte da mecânica. A mecânica é uma parte da física, a cinemática é uma parte da mecânica. Olha aí, ao estudar a cinemática, nós procuramos descrever os movimentos dos objetos sem nos preocuparmos com as suas causas. Existe, existe. Nós não estamos preocupados ainda com isso. Uma coisa de cada vez, né, pessoal? Na verdade, ninguém aprendeu a nadar, a correr antes de levantar, ficar em pé, né, primeiro, né? Dar os primeiros passos, engatear.
Então, uma coisa de cada vez. Vamos primeiro falar do movimento, entender o que são os movimentos dos objetos, depois a gente preocupa com a causa, na dinâmica. Então, o que nós podemos chamar de partícula? São aqueles corpos, né? Quando nós temos, por exemplo, uma partícula, é quando as dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno, tá? Olha bem, a partícula, a gente não preocupa com o objeto em si. Se ele é oval, se ele é todo torto, se ele é comprido, se ele não é. A gente considera que o objeto concentrou tudo num pontinho e chamamos de partícula. Agora nós vamos dar uma olhadinha lá para saber quando nós podemos considerar. Olha aqui, essa formiga e uma folha, ela é um tamanho assim até relevante em relação à folha. Nesse caso, a formiga é um animal pequenininho, mas nesse caso, a formiga não é uma partícula. Por que não considera uma partícula? Porque o tamanho dela e o tamanho da folha, ela é um terço da folha aí praticamente, quase, né? Praticamente um terço. Então, o tamanho dela não é tão pequeno numa partícula, tá? Para considerar uma partícula. Mas, se nós tivermos essa outra situação aqui, olha aqui, ó. Olha a formiga aí, ó. Está numa mesa, está passando por aí, né? Procurando alguma coisa para se alimentar, não acha. Opa, pulou o lápis. Essa formiga é esperta. E aí chegou. Nesse caso, olha o tamanho da formiga e olha o tamanho da mesa, né? E a formiga tem um tamanho aqui quase proporcional à verdadeira, e a mesa aqui está muito menor ainda. Mas aí, nesse caso, aí sim, a formiga é muito pequena em relação ao tamanho da mesa. Aí a gente considera a partícula. Então, na verdade, a partícula só é considerada quando o objeto estiver por muito pequeno. Por exemplo, um automóvel é uma partícula? Não é assim. Na física não tem negócio é ou não é. Não é bem assim, não. Um automóvel é uma partícula quando você for colocar ele na garagem. Você tem a sua garagem de casa, tem um automóvel. Uma garagem geralmente é 2, 3 carros. Você tem aí. Tem garagem que é só um carro. Colocar o carro, o seu automóvel dentro dessa garagem, você tem que tomar cuidado, né? Nem de qualquer jeito que você coloca. Então, o tamanho dele é muito grande para manobrar ali na garagem. Não é uma partícula. Agora, imagina que a pessoa está no automóvel, vai fazer uma viagem de uma cidade para outra, são 400 quilômetros de distância. Olha, não tem o tamanho do carro, o tamanho da estrada, todo o percurso da estrada, ele é muito pequeno. Você, quando for fazer o desenho, pode fazer um pontinho, esse é o meu carro. Mas na garagem não pode fazer um pontinho dentro da garagem, ele ocupa quase toda a garagem. Tem garagem que, já vi algumas aí, que a pessoa tem o mesmo tamanho praticamente, quase não dá, o carro mal cabe lá dentro. Isso quer dizer o seguinte, partícula é quando o corpo não é partícula, é quando o tamanho dele for muito menor do que todo o tamanho do lugar onde ele está, onde ele vai se movimentar, onde ele vai ser colocado, certo? A gente desenha a Terra com um pontinho aí, a Lua um pontinho menor. No caso da Terra, em relação ao universo, sim, mas em relação a nós, por exemplo, não dá para ser uma partícula, tá? Então, depende de onde o corpo está e quando, situação. Partícula é quando este corpo é partícula, aquele não é isso. O corpo pode ser uma partícula ou pode não ser uma partícula. Partícula é quando o tamanho do objeto que você está estudando é muito melhor do lugar, do evento onde você colocou ele. No caso, o carro viajando pela estrada, uma estrada longa. Agora, só atravessar uma rua, né? Ou você mesmo vai atravessar a estrada, você não é uma partícula. Mas ao longo da estrada, você é uma partícula. Mesmo se você pegar só 400 metros, o tamanho que você é pequeno, você é uma partícula, tá bom? Então vamos lá. Partícula não é ou não é. Quando, em que lugar está, como eu estou analisando, né? Olha aí, ó. A distância da Terra ao Sol é cerca de 10 a quarta, né? Vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol,
Aí nós falamos que a Terra pode ser tratada como uma partícula. Bom, olha aí, ó, o movimento de translação. Em volta do Sol, e o raio da Terra é 6.000 quilômetros. Então aí eu posso considerar a Terra como uma partícula. As distâncias é 150 mil para 149 milhões e 600 mil quilômetros, né? E aí sim eu posso considerar, o raio é só 6.000, então o diâmetro é 12.000, né? Tá? Nesse caso, eu posso sim. Vamos falar de notação científica e arredondamento, é importante, né? Olha aqui, 149 milhões e 600 mil, você pode simplesmente ir lá, notação científica, tem que escrever os números de 1 a 9. Não pode nem ser 0 nem mais que 9. Você pegando, olhando aqui os números, quando você chega aqui, você já vê logo que aqui é o 1. Então, 1 pode, né? Então, 1,496, aí você conta as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o expoente de 10 em 10, 10 vezes, né? Então, 8 de 10 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? Aproximando, a gente sabe aqui que 9 faz o 4 virar 5, né? Então, você tem 1,5 vezes 10 à oitava quilômetro. Olha, por isso que isso aqui não é um número significativo, o 5. Ele é duvidoso, porque na verdade ele é isso aqui, ó. Olha aqui. Este número, todos são significativos, né? Menos o último 0. Aqui que é duvidoso, é correto, né? São todos corretos, mas o 5 já não é correto. Na verdade, ele é uma aproximação disso aqui. Já a notação científica, nem sempre, na maioria das vezes, ela não traz o número correto. Ela transforma aí, ó, 9,42 vezes 10 oitava, portanto, 9,4. O arredondamento, nós temos a questão do 5, é a medida, tá? Até 5 ou mais que 5, né? A Terra, 6.000, os números que estavam ali, 6,0 vezes 10 a terceira, que não houve prejuízo por causa do 0,0, né? E não tinha outros números. Mas se tivesse aqui 6.018, esse aqui tinha se perdido na notação científica. E não tem como recuperar quando volta. Então a Terra é considerada uma partícula, porque o raio da Terra é muito menor do que todas as extensões que estão aqui, que é 8, né? E aqui é só 3, tá? Potência. Vamos ver o que é movimento relativo. Tudo é relativo, né? Aqui na física já começou falando, o professor começou falando de partícula. A partícula, a formiga não é partícula. Ela pode ser ou não. É relativo, né? Depende do lugar onde é colocado. O movimento também ele pode ser relativo, mas aqui esse movimento relativo é estudado de maneira que você entenda mesmo, não é só um relativo, uma questão, tá? De qualquer jeito, tal, esse negócio é relativo, não é assim. A questão do movimento relativo, nós vamos ver aqui, a questão de quando você está se aproximando do outro móvel ou se afastando dele, e assim por diante. Vamos lá, então. E aí, movimento relativo diz assim, o movimento está presente em nossa vida, o tempo todo, não é verdade? Nenhum de vocês, nem quando estão dormindo, o seu pulmão está fazendo movimento, ou roncando, né? E assim por diante. Então, pessoas, animais, né? As pessoas aí, ó, olha, jogando futebol, né? Os animais, os carros transitando, estão todos em movimento, né? O carro está indo de um lugar para o outro. Quando joga a bola também, você está aí. A água, quando chutou a bola ali, caiu, está em movimento. O cavalo aí, assim por diante, né? Então, isso é comum. Todo mundo sabe disso, mas... E o movimento relativo? Ó, o movimento de um corpo, ele é visto por um observador. Quem observa é importante, tá? E depende do referencial. Isso aqui é muito importante, a referência, o seu referencial, no qual o observador está situado, tá? Olha bem, o que é um referencial? O referencial pode mudar, tá? Até nós vamos ver no terceiro ano da relatividade de Einstein, um referencial inercial, que é o Newton, que nós colocamos aqui, mais tarde no terceiro ano nós vamos ver um que não inercial, um referencial que esteja acelerado. Só podemos dizer que o objeto está em movimento ou não
a partir de um referencial. Lembra da moça lá no início? É possível que um corpo esteja em movimento para um observador, uma pessoa que esteja observando, e ao mesmo tempo outra pessoa observando, ele esteja parado. Para um está em movimento, para outro está parado. Será isso possível? Vamos ver aqui. Ó, a mulher, essa mulher aqui, na calçada, ela olha essas duas pessoas na bicicleta aqui. Como a bicicleta está em movimento aqui em relação ao chão, né, que é o nosso referencial, ele está pedalando, está se aproximando dessa moça. Passa por ela e vai se afastar. Nesse caso, os dois estão em movimento para ela. Mas essa mulher que está aqui, ó, na bicicleta, deixa eu mudar aqui a cor, porque senão essa que está na bicicleta, em relação ao rapaz que está aqui pedalando, os dois não se afastam, não se aproximam e se afastam. Então, para ela, está em repouso. Então, esse observador enxerga esse rapaz em movimento. Para ela, o rapaz está em repouso. Então, duas pessoas, usando elas como referencial, estão, na verdade, aqui tendo uma visão diferente, né, de cada ponto. Então, pode estar em movimento para um e em repouso para outro. Então, o que é movimento? Aí a questão é muito simples. Movimento vai acontecer quando um corpo muda de posição em relação ao referencial. Mas se você mudar o referencial, você está mudando o quê? Está mudando também a sua ideia de movimento. Então, o movimento é relativo. Ele depende do observador e depende que está no referencial, que define o seu referencial. Aquele observador que definiu um referencial, ele tem uma ideia de movimento. Um outro observador pode ter uma outra ideia, tá? Aí, por isso que a gente fala que o movimento é relativo ao referencial. Vamos lá, então? Ok? Olha aí, ó. Trajetória. É o caminho, ó. Deixou uma marca aqui. Esse é o caminho. Ó, o carro aqui, ó. Então, o caminho percorrido é a trajetória. A velocidade relativa, na natureza nós temos movimentos caracterizados pela variedade de velocidade, né? Sabe, está sempre movimentando. Ó, em torno do Sol, 108 mil km por hora. Giramos no eixo da Terra, 1.670 km por hora. Os animais mais velozes, nós temos o falcão peregrino, não nessa região aqui da África, na verdade ele é aqui nos Andes, para cá onde é a montanha, chega a 360 km por hora. E o guepardo chega a 80 km por hora. Entretanto, nem todos são tão rápidos no mundo animal. Ó, o flash aí, ó. Nem todo mundo é tão rápido assim. O jabuti, 4,5 metros por minuto. Uma velocidade média, né? O bicho preguiça atinge 2 metros por minuto. E já a lesma, claro, o nome dela, a fama, 16,5 centímetros por minuto. Então, velocidade, nós percebemos que a velocidade é a relação que existe entre a distância percorrida por um corpo e o tempo que esse corpo gastou no percurso. Olha aqui, ó, suponha um automóvel movendo-se em uma estrada plana e reta, com seu velocímetro indicando sempre a velocidade de 40 km, sempre. Isso significa que ele está num movimento, uma hora ele vai percorrer constante, né? Uma hora ele vai percorrer 40 km, como ele percorre mais 40, em 2 horas vai para 80, em 3 horas vai para 120. Então, no caso de 40 e 40 km a cada hora. Isso que é quilômetro por hora, 40 km a cada hora. A velocidade relativa também está relacionada, no primeiro caso, tem a mesma direção e sentido. Quando tem a mesma direção e sentido, os dois carros aqui, um ultrapassando o outro, de maneira proibida, não deve fazer isso. Então, as velocidades vão diminuir. Né? Nós temos aqui, então, a velocidade relativa, que é de um carro para o outro. E no segundo caso, se você tiver em sentidos opostos, olha lá, o carro está passando em sentidos opostos, as velocidades vão somar, tá? Então, o valor absoluto da velocidade é dado pela soma. Quando estão no mesmo sentido de direção, diminui. Sentidos opostos, mesma direção,
Então, nós somamos, tá? Dois carros A e B deslocam numa estrada plana e reta em sentido contrário, tá aqui, né? A distância entre A e B está variando. Para o observador em A, o carro B está parado ou em movimento? Olha, os dois carros possuem a mesma velocidade, mas como se movimenta em sentido contrário, a distância varia. Se fosse no mesmo sentido, não variava. Um não ultrapassava o outro. O observador em A, você vai somar as velocidades. 60 mais 60, então vai dar 120. Claro que está em movimento. Está se aproximando, uma velocidade até mais alta do que aquela que você está. Então, quando utilizamos regras matemáticas na resolução das equações, precisamos entender essas medidas, tá? Vamos aprender a transformar quilômetro por hora em metro por segundo. É só você guardar direitinho, quilômetro é 1.000, uma hora é 3.600 segundos. Fazendo a relação, dividindo ali, ó, 1 quilômetro por uma hora, nós temos esse número, que 3,6 quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. Essa transformação, tá? Ou 1 metro por segundo, né? O contrário também vale. Não esqueçam disso, tá? Olha, 90 quilômetros por hora, divide por 3,6, 25 metros por segundo. 10 metros por segundo multiplica por 3,6, 36 quilômetros por hora. Ok? Então, pessoal, nós falamos sobre o movimento, a velocidade relativa, né? E aí, vamos lembrando vocês que a nossa aula continua, né? Daqui a pouco tem um resumo.